A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, possui 4 órgãos nacionais: o Concílio da Igreja, o Conselho da Igreja, a Presidência e a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral é o órgão executivo da administração nacional da ISLB. Ela é responsável por questões administrativas e pela execução do orçamento da Igreja. A Secretaria-Geral é integrada pelo secretário-geral, no caso eu mesmo, pastor Marcos Bechert, e por secretárias e secretários de áreas específicas. Apresentamos a seguir as principais ações das secretarias e dos núcleos ligados à Secretaria-Geral. Quero expressar que todas as ações têm como finalidade última cooperar para que a ISLB realize a sua missão, que é a de pregar o Evangelho. Sou Débora Raquel Klesner Conrad, catequista e secretária de formação da ISLB. A Secretaria de Formação potencializa a ação missionária da Igreja por meio da formação teológica, realizada em 3 centros de formação conveniados com a ISLB. Através do Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia, a Secretaria presta apoio no desenvolvimento de competências para a futura atuação ministerial. Ao longo da formação acadêmica, que dura de 5 a 6 anos, estudantes recebem o acompanhamento psicológico e pastoral. Este acompanhamento auxilia no desenvolvimento da espiritualidade, amadurecimento vocacional, autoconhecimento. Além disso, o programa fortalece vínculos e aprofunda o conhecimento sobre a organização da ISLB, sua confessionalidade e documentos orientadores. Como destaque das atividades no período deste relatório, ressalto a realização do retiro de estudantes de teologia, dos seminários de vivência em espiritualidade e dos encontros do programa de mentoria espiritual. No momento, o programa conta com 46 mentores e mentoras e 47 estudantes em mentoria. No período em vigor, o Fundo de Financiamento e Auxílio para a Formação Teológica, com linha de crédito para pagamento de mensalidades e a linha para auxiliar na subsistência durante o tempo de estudo. Os recursos do financiamento provêm do orçamento ordinário da ISLB e das restituições de pessoas que já usufruíram do benefício. Nesse sentido, há empenho para o estabelecimento de uma cultura de restituição para que o fundo siga auxiliando os e as estudantes. Com o cancelamento das atividades presenciais em razão da pandemia de Covid-19, o programa de acompanhamento ofereceu encontros online para manter vínculos e refletir sobre temas atuais. A proposta resultou em uma integração positiva entre estudantes de diferentes níveis e centros de formação. Essas atividades terão continuidade, podendo inclusive ser incorporadas ao programa de forma permanente. Em junho de 2020, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil de estudantes de teologia. A pesquisa permitirá analisar potencialidades e limites do perfil atraído para o estudo de teologia na ISLB. A formação teológica é pauta permanente nos fóruns deliberativos da ISLB. Como desafios, enxergamos o aprimoramento e a qualificação constantes do processo de formação acadêmica para as diferentes ênfases ministeriais. A sustentabilidade, tanto em relação à questão financeira, quanto à capacidade de suprimento de vagas ministeriais, também requer atenção. A ISLB
mantenha o compromisso com a formação sólida e qualificada de seu quadro ministerial, pois tem diante de si muitos desafios e muitas oportunidades de atuação missionária nesse imenso país. Sou Raide Drebes, catequista e secretária da habilitação ao ministério na IACLB. A Secretaria da Habilitação ao Ministério promove o desenvolvimento e a qualificação das competências necessárias para o exercício do ministério com ordenação na IACLB. O período prático de habilitação ao ministério é conhecido como PPHM. Ele é um tempo de inserção prática em uma das comunidades da igreja. Neste tempo, o candidato ou a candidata ao ministério é acompanhado por um ministro ou uma ministra, que exerce a função de mentor ou mentora. O PPHM aprofunda conhecimentos e desenvolve habilidades, tendo em vista o ingresso no ministério com ordenação. A pandemia de Covid-19 impôs limites à ação ministerial e nos desafiou a encontrar novas formas de atuação na igreja. Comunidades, candidatas e candidatos em PPHM temiam, inclusive, pela interrupção ou até mesmo a invalidação deste período. Nesse sentido, foram realizados muitos diálogos e encontros online para compartilhar dúvidas, medos e encontrar novos caminhos. Os seminários de avaliação foram realizados de maneira online também. E outras possibilidades foram exploradas, como a participação no curso Comunidade em Missão, promovido pelo Instituto Sustentabilidade, com o apoio do Programa de Qualificação Funcional da Igreja. A modalidade presencial do exame de admissão ao PPHM foi suspensa. Após a aprovação do Conselho da Igreja e muitas reuniões de preparação, o exame inscrito aconteceu em 21 de julho, com 27 inscrições efetivadas. A preparação do exame, realizado em 11 polos, envolveu 53 pessoas. Das últimas turmas de período prático, 34 pessoas ingressaram no ministério com ordenação na SLB, ordenadas em 6 cultos de ordenação. São 12 mulheres e 22 homens, sendo que 26 pessoas integram o ministério pastoral, 7 o ministério missionário e uma o ministério catequético. Em dezembro de 2019, foi criado o período prático complementar para pessoas candidatas não aprovadas no exame pró-ministério. Este período complementar representa a extensão do período prático por mais um ano, proporcionando assim condições para aprovação em uma segunda oportunidade. O grupo que está com o PPHM em andamento é formado por 18 pessoas, sendo 13 do Ministério Pastoral e 5 do Ministério Missionário. O grupo do período complementar é composto por 4 pessoas, uma do Ministério Pastoral e 3 do Ministério Missionário. As descobertas e aprendizados em tempos de pandemia são um grande impulso para repensar a nossa prática diante dos novos cenários. Distâncias podem ser diminuídas através de ofertas de encontros em plataformas digitais, mas a dimensão presencial continua a ser essencial para a vida ministerial e comunitária. A força da IACLB está na fidelidade ao Evangelho e na sua unidade. Cada pessoa habilitada atuará de forma competente e engajada, contribuindo para a missão que é de Deus através da IACLB. Sou Ruth Winkler Muskopf, pastora e secretária do Ministério com Ordenação da IACLB.
A Secretaria do Ministério com Ordenação coordena o Programa de Acompanhamento a Ministros e Ministras com o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar ministras e ministros da ISLB. A Secretaria organiza seminários de capacitação para o exercício de liderança, resolução de conflitos, planejamento e organização na vida pessoal e ministerial. Também são oferecidas atividades para momentos pontuais, tais como o seminário para o período pré-aposentadoria, o encontro de ministros eméritos e ministras eméritas e a celebração do jubileu de ordenação. A Secretaria do Ministério com Ordenação é responsável por rotinas administrativas em processos de eleição, transferências, envios, atualização das atividades de ministros e ministras. Atualmente, a ISLB conta com 1.224 pessoas em seu quadro ministerial, entre aposentados e ativas. Para além da gestão administrativa, a Secretaria busca promover o equilíbrio entre o desempenho ministerial e o bem-estar pessoal, para que o Ministério seja exercido com alegria e boas condições. A Secretaria organizou, em parceria com os sínodos, a 3ª Convenção Nacional de Ministros e Ministras da ISLB, realizada nos dias 15 a 17 de outubro de 2019, em Curitiba. Com a pandemia de Covid-19, ministros e ministras precisaram de novos espaços para dialogar e obter capacitação. Diante dos desafios atuais, o Programa de Acompanhamento organizou diversos encontros, subsídios e ofertas de formação na modalidade online. Em parceria com a Faculdade ZEST, foi oferecido um curso básico para a elaboração de vídeos, com o objetivo de auxiliar nas gravações e compartilhamentos de cultos, mensagens e estudos bíblicos. Um tema que demandou atenção foi o luto. Velórios precisaram ser abreviados ou diminuídos em termos de acesso de pessoas. Em muitos casos, foi possível anunciar o consolo da palavra de Deus somente à distância ou por via eletrônica. Para auxiliar ministras e ministros, foi organizado, em parceria com o Núcleo de Produção e Assessoria da ISLB e a Faculdade ZEST, o curso Luto em Tempos de Covid-19. Os grupos que haviam participado presencialmente dos seminários Meu Tempo, Minha Vida, Ministério e na formação dos diversos cursos de mentoria ministerial puderam reencontrar-se de forma online. Da mesma forma, o seminário sobre pré-aposentadoria aconteceu por meio de plataforma digital. Diante da necessidade urgente de promover novas formas de contato com as pessoas da comunidade, nós percebemos que há ministros e ministras que encontraram formas criativas de atuação e comunicação. Por outro lado, há ministros e ministras que não têm intimidade com tecnologias e precisam de apoio. As incertezas relacionadas ao retorno das atividades presenciais levantam perguntas e causam ansiedade. Com ministros e ministras não é diferente. Temos o desafio de acolher as preocupações que esse tempo impõe. O Programa de Acompanhamento a Ministras e Ministros oferece importante papel de auxílio no enfrentamento desses novos tempos, fortalecendo a fé e a esperança. A Secretaria de Missão coordena o Programa de Qualificação da Ação Missionária com o apoio do Grupo de Trabalho Qualificação da Ação Missionária e em parceria com os sínodos. O programa promove a reflexão sobre missão e práticas missionárias. Da mesma forma,
busca viabilizar a arrecadação de recursos para projetos de missão. O objetivo do trabalho é concretizar a visão da ISLB de ser reconhecida como igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. A Secretaria de Missão acompanhou diretamente o processo da elaboração das metas missionárias 2019-2024, que foram aprovadas no último concílio, 31º concílio realizado em Curitiba. No período deste relatório, a Secretaria de Missão coordenou ações de articulação, capacitação e gestão da ação missionária e contribuiu de forma especial com a meta missionária 5, nas duas áreas de prioridade, estrutura de governança e recursos para a missão. Entre as ações desenvolvidas, destacam a elaboração de critérios para análise e revisão dos editais de projetos para apoio a projetos. Segundo, as orientações que nos dão as metas missionárias. A motivação e acompanhamento aos sínodos para a realização do planejamento missionário, especialmente com os projetos missionários. Foram realizadas visitas de acompanhamento a projetos missionários. Destaco também a gestão da campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem e realização de encontros com coordenadoras e coordenadores sinodais da campanha. A organização dos seminários de qualificação para lideranças e pessoas gestoras de projetos missionários. A organização das estatísticas da SLB 2018-2020, que servem de base para o planejamento missionário da Igreja. Buscamos qualificar esse processo de coleta de dados, aprimorando também os instrumentos e a acessibilidade. A constituição do Fundo de Auxílio Emergencial e Solidário Covid-19 para apoiar comunidades e organizações diaconais com dificuldades na manutenção de seus trabalhos em decorrência da pandemia de Covid-19. Ressaltamos a caminhada conjunta com os sínodos na motivação e acompanhamento dos projetos missionários e da campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem. Enquanto Secretaria de Missão, reforçamos a necessidade de realizar o planejamento missionário como ferramenta fundamental para o fortalecimento sustentável de comunidades. Da mesma forma, apontamos como necessária a disponibilidade para se apropriar de experiências e saberes organizados pela Igreja sobre missão e sustentabilidade. A Igreja é o corpo de Cristo e esta percepção de corpo precisa ser reforçada na ISLB. As relações de interdependência e de compromisso de cada membro do corpo precisam ser assumidos. Somente como um corpo poderemos cumprir a tarefa missionária que nos foi dada por Deus. Sou o pastor Almiro Ribeiro Júnior, secretário de Ação Comunitária da SLB. A Secretaria de Ação Comunitária tem o objetivo de fomentar a comunhão, articular encontros, propiciar formação, desenvolver campanhas e programas que fortaleçam a vivência da fé e o exercício do sacerdócio de todas as pessoas que creem. A Secretaria é responsável pelo programa de fortalecimento da ação comunitária e atua com 6 coordenações. Coordenação de música, liturgia, gênero, gerações e etnia, trabalho com jovens e programas de intercâmbio, diaconia e inclusão e educação cristã. Acompanhamos também o trabalho da Fundação Luterana Diaconia, FLD.
No período deste relatório, destacamos o compromisso com a elaboração de uma política de justiça ambiental na SLB, o acompanhamento às capelanias de saúde consolidadas em vários sínodos da Igreja, a organização de uma página para ofertas online no portal Luteranos e a reformulação das motivações para o Plano Nacional de Ofertas. Tivemos o 2º Seminário Nacional de Multiplicação do Programa Missão Criança e os seminários Comunidades Criativas. Com a Rede Sinodal de Educação, foi elaborado um referencial curricular para o ensino religioso. Foram elaborados diversos materiais para as várias fases de vida e foram realizados encontros de formação para o uso de ferramentas virtuais com grupos de ensino confirmatório. Em 2018, tivemos o 24º Congresso Nacional da Juventude Evangélica e em 2020, devido à pandemia, tivemos o primeiro congrenagem online. Na área da juventude, lembramos a campanha Juventudes e Pessoas Idosas e o acompanhamento e preparação a jovens intercambistas. Um marco importante foi o encontro nacional comemorativo aos 120 anos da UASE. Destacamos as ações para a superação de preconceito étnico-racial e superação da violência contra a mulher. Na área de cultos e liturgia, tivemos seminários sobre a comunicação na liturgia e a publicação da revista acústica e sonorização no culto, subsídios litúrgicos para tempos de aflição e materiais para cultos no lar. Em termos de música, foram realizadas ações para a implantação do livro de canto na SLB, organização de equipes de música com encontros nacionais, assessorias em seminários de música, realização de lives e organização do projeto Oferta do Coração em prol da campanha Vai Vem. Importantes também foram as formações em psicotraumatologia e formação em técnica de redução de estresse, seminários nacionais de diaconia e a gestão da rede de diaconia em parceria com a FLD. Destacamos ainda o livro de canto da SLB em braille, os subsídios do Dia Nacional de Diaconia e Dia Mundial de Oração pela Diaconia. Temos compromisso com os objetivos da ISLB, descritos em sua Constituição e com a execução das 5 metas missionárias. Como preocupação, apontamos a diminuição gradual da arrecadação de recursos oriundos do Plano Nacional de Oferta. As ofertas nacionais são necessárias para manter vários trabalhos coordenados pela Secretaria de Ação Comunitária. Esses trabalhos são fundamentais para a missão da Igreja e confiamos que encontraremos formas de mantê-los. Contamos com o engajamento, a solidariedade e a gratidão das pessoas na manutenção dos projetos desenvolvidos pela Secretaria, suas coordenações e pela FLD. Estamos vivendo uma realidade antes inimaginável, com profundas mudanças no modo de ser igreja e de atuar nas comunidades. Assim precisamos de criatividade e de esperança para seguir mantendo os vínculos de comunhão, conjugando as modalidades presencial e virtual. Novos tempos e novas formas de viver a fé podem trazer insegurança, mas sabemos que a luz de Cristo brilha e ilumina o nosso caminho. O Núcleo de Projetos promove editais para apoio financeiro a projetos e acompanha diretamente os projetos missionários em diversos sínodos da SLB. Além disso, organiza seminários de capacitação com gestores e gestoras
de projetos missionários. No período deste relatório, o núcleo recebeu 289 projetos nos 4 editais que são publicados anualmente, incluindo os projetos para o Plano Nacional de Ofertas. Em 2020, foram publicados editais extras para apoio emergencial em decorrência da pandemia de Covid-19. Com isto, o número total de projetos acompanhados pelo núcleo chegou a 397, com aqueles que já estavam em andamento. O valor do apoio somou R$ 20.826.922. Deste valor, 51% foram levantados com recursos da própria SLB e 49% de organizações parceiras. Em junho de 2018, foi implementado o aplicativo de gestão de doações, plataforma na qual é feito todo o processo de recebimento, repasse e prestação de contas das doações recebidas de organizações parceiras no exterior e reconhecido como exemplar por essas nossas igrejas parceiras. Desde 2020, os editais de projetos estão diretamente vinculados às metas missionárias 2019-2024. A execução das ações previstas nos projetos necessita cooperar para o pleno desenvolvimento e alcance das metas estabelecidas pela Igreja. O Núcleo Administrativo Financeiro presta serviços em apoio às secretarias e demais setores de atuação da sede nacional da SLB, contribuindo na execução da meta missionária 5, no que diz respeito à estrutura e governança. A partir do Núcleo Administrativo Financeiro, estabelecem-se a gestão financeira, contábil e fiscal, a gestão patrimonial, de operações administrativas e da tecnologia de informação e comunicação, a TIC. O núcleo atua no desenvolvimento do planejamento estratégico da sede da Igreja, com a elaboração, execução e monitoramento de planos de ação vinculados às metas missionárias. Além disso, desempenha análise de estatutos de comunidades, paróquias, sínodos, e efetua o envio de documentações, boletins informativos, publicação de prontuários da SLB, organização e apoio logístico a reuniões. Na gestão financeira, contábil e fiscal, realizada pelo Departamento Financeiro, destacamos o auxílio aos sínodos para encaminhamento, habilitação e recebimento de ofertas online através do portal Luteranos, e o desenvolvimento de novo módulo eletrônico de gestão para o Fundo de Financiamento para Estudantes de Teologia. O Departamento Financeiro é responsável pela gestão de repasses de contribuições, ofertas, campanhas, projetos missionários, Fundo Emergencial de Solidariedade Covid-19, fundos de financiamento para estudantes de teologia, entre diversos outros. No período de presente relatório, foram executados diversos balanços e prestações de contas para reuniões do Conselho da Igreja e o 31º Conselho da Igreja. Em termos de gestão patrimonial e operações administrativas, destacamos os processos seletivos para as vagas na coordenação de tecnologia da informação e na coordenação de comunicação e relações públicas. Além disso, foi necessário maximizar o uso da plataforma Zoom para reuniões online, bem como orientar e gerir a equipe da sede nacional para a modalidade de teletrabalho. A gestão da tecnologia da informação e comunicação elaborou diagnóstico e relatórios com a identificação das principais fragilidades, riscos, mas também potenciais desta área na SLB. Estão sendo realizadas análises para implementação de novas ferramentas e plataformas digitais.